Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos a esse momento da Palavra de Deus no canal Católico. Hoje é terça-feira, dia 4, e hoje nós vamos refletir Marcos capítulo 10, 28 ao 30. Não esqueça de deixar o seu gostei, de curtir esse vídeo, de compartilhar com a sua comunidade. Muito bem, então nós vamos agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje realmente nós temos um trecho muito curto do Evangelho, mas significativo, como sempre, para nossas vidas, porque é a palavra de Deus que vem realmente nos fazer pensar, refletir como nós estamos vivendo a nossa vida. Mas a gente pode se perguntar inicialmente, o que será que valeria mais? Acumular tudo para si ou perder tudo para ganhar aquilo que o mundo não pode oferecer? Essa pergunta nos faz pensar. Bem, Jesus ele apresenta o paradoxo do reino aqui, sem dúvida, onde perder é ganhar e o sacrifício se transforma em plenitude. Isso é extremamente paradoxal, porque o mundo não funciona desse jeito. Pedro disse assim para Jesus, entre aspas, eis que deixamos tudo e te seguimos, no versículo 28, entre aspas. Pedro está falando de perdas, deixamos toda a casa, deixamos família, deixamos, enfim, bens, negócios, emprego, etc., como se isso fosse uma perca, e na verdade não é, é um ganho, porque eles estão seguindo a Cristo, que vale muito mais do que isso, do que aquilo que eles deixaram para trás. Cristo tem muito mais valor e muito mais peso. O verbo afemi, deixar, eis que deixamos tudo, aparece aqui também. E esse deixar não é um abandono irresponsável, não é isso que é dito aqui, mas é o desatamento interior, ou seja, é um ato voluntário para abraçar Cristo. Então, deixar para abraçar, para ser capaz de abraçar mais, né, ou melhor. E Jesus ele fala de fato para aqueles que deixaram tudo para segui-lo, ele fala de 100 vezes mais, ou seja, uma bênção gigantesca na vida da pessoa. Ele fala de 100 vezes mais não no sentido material, mas numa nova rede de relações, claro, vocês vão ter muito mais irmãos, irmãs, bens espirituais de variados tipos, etc. 100 vezes mais. No versículo 30 aparece, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, etc., com perseguição. E aqui, no versículo 30, aparece a palavra perseguição. Há bênçãos, mas existe também o sofrimento que vai aparecer, as incompreensões que vão aparecer e que faz parte do discipulado, a gente bem sabe. Não é possível seguir Jesus sem estar presente a realidade da cruz na nossa vida. Tertuliano, ele via aqui de fato o selo da fé autêntica. Com perseguições mostra de fato a autenticidade, porque o que vale a pena viver enfrenta oposição. Palavras de Tertuliano, entre aspas, quer dizer, tudo aquilo que a gente for abraçar e que tem muito valor e que vale muito a pena, com certeza vai ter algum tipo de desafio a ser enfrentado. Um sofrimento, alguma realidade desafiadora ali que vai aparecer para a pessoa ter que se deparar com aquilo. Mas é assim mesmo, tudo que vale a pena vai ter sacrifício, a gente sabe. Então, hoje a perseguição ela pode aparecer sobre vários tipos de formas. Ridicularização, cancelamento da pessoa, enfim. Silenciamento das pessoas. Existem as perseguições nos seus vários modelos, espalhados nesse nosso mundo cruel e mau, né, que não conhece a cruz de Cristo. Inácio de Antioquia, ele disse no caminho para a morte, entre aspas, deixai-me ser alimento das feras, pois elas me será concedido alcançar Deus. Por elas me será concedido alcançar Deus. Fecha aspas. Veja como Inácio de Antioquia, mesmo diante do desafio da sua morte, é uma pessoa cheia de esperança dentro de si, porque Cristo está com ele. É claro que Jesus aqui, ele não está iludindo ninguém, ele está colocando de fato aí a questão da cruz que vai aparecer na vida de uma pessoa que é autenticamente seguidor dele. Ele fez uma inversão aqui, entre aspas, muitos os primeiros serão os últimos.
Aqui a gente percebe que Jesus está desmontando aquela lógica do mérito que a gente percebeu no evangelho anterior do jovem rico. O jovem rico, né, que acumulou muitos bens, mas ele era pobre na alma, escondia um vazio interior por cima da riqueza dele. Tinha a riqueza que aparentava, que aparecia, mas a pobreza estava escondida. Santo Agostinho, ele dizia uma coisa interessante, que é uma frase desse santo: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Fecha aspas. Isso quer dizer o seguinte: a grandeza do vaso se mede pelo quanto de Deus esse vaso pode levar ou carregar. E aí a gente percebe o que é valioso, né, aos olhos do mundo e o que é valioso aos olhos de Deus. O custo que aparece aqui, que Jesus deixa muito claro, é necessário perder para ganhar, um sentido muito paradoxal, mostrando que seguir Cristo não é um calculismo, não é uma coisa que se calcula puramente, mas exige morrer para o ego. Não podemos ser ingênuos de achar que não vai ter o custo, né, do sacrifício de si mesmo. Tertuliano dizia assim: o sangue dos mártires é semente. A gente pensa que acabou a vida. Não, a vida deles não acabou. A semente foi jogada no momento que eles morreram para produzir muito mais para o reino de Deus. Ou seja, demonstrando que há uma promessa muito grande na vida dos seguidores de Cristo, para aqueles que seguem Jesus. Porém, a promessa divina não nega a dor, mas vai transcender a dor, mostrando algo muito além da dor. A gente sabe que além da cruz existe a ressurreição. Portanto, a gente tem que entender isso num sentido muito além. Portanto, a gente pode concluir aqui algumas coisas para a nossa vida. Primeiramente, que o reino de Deus, ela segue uma lógica do paradoxo. A gente tem que aceitar isso na nossa vida e aprender com isso. E a verdadeira recompensa não está naquilo que ganhamos, mas naquilo que nos tornamos. E às vezes, para a gente se tornar algo melhor do que nós somos, a gente vai passar pelo sacrifício, pela negação do ego, pela morte para si mesmo, mas a gente vai se tornar alguma coisa melhor, muito maior nas mãos de Cristo. Ele vai poder usar com muito mais eficácia, né, no seu reino. Portanto, a gente tem que entender a lógica do paradoxo. Se a gente não entender isso na nossa vida, aí a nossa vida cristã está seriamente debilitada, porque a gente não entende algumas lógicas, né, da vida espiritual. E, portanto, a gente pode se perguntar, para a gente concluir, o que nos impede de seguir a Cristo? É o controle? É o orgulho? É a autossuficiência? O que prende a pessoa? O que impede a pessoa? É uma pergunta legítima a ser feita. Como as perseguições que nós enfrentamos na nossa vida podem estar revelando a autenticidade, a nossa coerência, a nossa sinceridade? Já paramos para pensar nisso? Sejam as críticas, sejam as adversidades, etc. Bem, peçamos a bênção de Deus para a nossa vida nesse dia, que Ele nos dê força e graça para a gente entender a lógica do reino de Deus na nossa vida. Não esqueça de dar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com a sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz, o Senhor nos acompanhe.